Vila que amanhã pega a Anapolina, né, no Onésio Brasileiro Alvarenga, 20 horas e 40 minutos, para você, torcedor colorado, se programar um horário um pouco diferente que para o futebol goiano. Não me lembro de jogo nesse horário. 8h30 era muito comum, né? 8h40 é quase a mesma coisa, mas não é tão comum assim. E aí o Vila, que venceu na primeira rodada, vai jogar pela primeira vez dentro de casa. Eduardo, qual que é a sua expectativa assim para esse jogo de amanhã e qual que é a importância dele para o Vila? Vamos colocar assim, olhando pelo lado colorado, qual que é a importância desse primeiro jogo dentro de casa, dessa primeira participação no Onésio Brasileiro Alvarenga e diante de um adversário que teve um bom resultado na primeira rodada, que foi a Anapolina ganhando dentro de casa do time do Inhumas. É a oportunidade para poder esquecer o que aconteceu na reta final da Série B do ano passado, né? Aquele monte de empate, aquele monte de situação lá que nós estávamos ganhando 2-0 e deixou empatar. Uma possibilidade, uma oportunidade muito grande da equipe demonstrar aí toda a sua capacidade e respeitando, logicamente, o adversário, buscando lá esses 3 pontos, porque será de fundamental importância para a gente poder sacramentar logo essa classificação, porque segundo você, conseguindo 2 ou 3 vitórias já praticamente se classifica, né? Para poder ter mais tranquilidade para o Humberto Lousa fazer os testes, as mudanças que ele falou que mesmo vai fazer, o rodízio que ele vai fazer no elenco lá. Então, acho que é de suma importância. E assim, eu assisti um pedaço do jogo da Anapolina, não tem nada demais, é um time comum, igual os outros aí mesmo desse campeonato goiano. Acho que tem grande possibilidade da gente ganhar, mas lógico, tem que respeitar muito o adversário. E você, Gader, né? O que que vale esse jogo para o Vila, né? Esse primeiro jogo dentro de casa, diante da Anapolina, diante do seu torcedor, né? O que que está em jogo para o Vila amanhã contra a Rubra? Então, primeiro que o Vila fez um jogo onde ele estava ganhando de 2-0, aí 2 jogadores a mais, o adversário fez um gol, e não foi exatamente um jogo onde o Vila se impôs com esses jogadores. Ele controlou o jogo. Nessa partida, o Vila precisa mostrar esse ímpeto para o torcedor. Mostrar que em casa quem manda é o Vila Nova. Tem que voltar a vencer dentro de casa e passar a confiança para o seu torcedor de que 2025 realmente ficou para trás. Não pode dar sorte ao azar de um novo empate ou, pior, né, uma derrota. O Vila precisa vencer e precisa, pelo menos, convencer, não de um futebol vistoso, nós estamos no começo da temporada, normal, mas convencer de que está seguro para fazer um bom Goianão. O jogo passado foi fora de casa, teve todo um clima diferenciado com as expulsões e até a forma mais cadenciada do Vila levar o segundo tempo, mas esse jogo é para o Vila mostrar um pouco mais de intensidade. Assim como eu falei lá na questão do Atlético, é importante ter administração física, né, para evitar lesões e tudo mais. Agora, jogando à noite, um clima mais ameno, o Vila pode se impor um pouco mais fisicamente e mostrar que, como mandante, ele domina. Ana, Vila e Anapolina amanhã, né? O Vila já venceu a primeira, joga agora dentro de casa, brigando aí pela liderança do campeonato. Os que venceram, todos eles brigam pela liderança, né? Inclusive a Anapolina, que joga contra o Vila. O que que vale esse jogo para o Vila, para a temporada do Vila, para esse início de trabalho? Né? Porque cada jogo tem sua história, tem sua importância. Qual é a importância especificamente desse jogo para o time do Vila? Acredito que os meninos foram bem certeiros, Girli, no que descreveram. É um jogo de afirmação para mim, na frente da sua torcida, após uma temporada bem conturbada na reta final ali em 2025, um jogo de estreia que teve os seus momentos conturbados também, como o Gader citou. Então eu classificaria esse jogo como de afirmação. É o jogo de mostrar as cartas do que o time vai buscar no Campeonato Goiano. De não deixar desconfianças para a sequência. O Vila teve o privilégio de já não ter os clássicos da maneira inicial, então pode já pegar um pouco desse fôlego até os jogos mais pesados e começa em casa, principalmente em casa, porque o Oba em 2024, 2023, 2024 foi um alçapão para o Vila, foi ali uma fortaleza. Em 2025 o Vila perdeu essa fortaleza, o Vila perdeu aquele ímpeto
do Oba se fazer a diferença. Então, é afirmar o poderio do Vila em casa, afirmar o que vai buscar em 2026, que quer o título, que tem capacidade, e deixar completamente para trás os incidentes de 2025. O microfone. Eu também vejo o jogo muito nessa linha, sabe? De bom relacionamento, sabe? É o jogo que o Vila vai buscar o bom relacionamento com o torcedor. Conseguiu uma vitória importante fora de casa, agora vem jogar dentro de casa. O Vila quer ter essa situação com o seu torcedor, dar essa confiança para o torcedor. Por exemplo, o Eduardo trabalha com atendimento ao público. Ele sabe o quanto o bom relacionamento é importante, né, especialmente com quem vai até você, que no caso é o torcedor. O Vila tá lá no Oba esperando o torcedor vai lá. O Vila quer tratar bem esse torcedor. Como é que trata bem? Ganhando o jogo, deixando uma boa apresentação, porque aí depois, na sequência, você vai, o torcedor, por exemplo, que foi nesse jogo, fala assim, eu vou de novo, porque o time foi bem, tá bem no campeonato, eu gostei de tal jogador, gostei de tal, tô animado com a equipe pro ano. Isso acaba gerando esse fator positivo, sabe? Porque essa primeira fase, eu olho ela muito assim, o que é que você pode ganhar com ela, mas principalmente o que é que você não pode perder com ela. Que a primeira fase do Campeonato Goiano, o Vila vai estar na segunda fase. Só se for assim, uma catástrofe gigantesca para não estar. Então vai estar. Então o que é que o Vila pode ganhar com essa primeira fase? Eu acho que ele pode construir o time dele. Assim, lógico que não deixar pronto, mas levantar a parede, né? Não dá para pôr o telhado, mas levanta a parede, pelo menos o telhado você deixa para a reta final do Campeonato Goiano. Mas você não pode, por exemplo, perder clássico, que é um trem que te traz uma frustração imensa, imensa. Você não pode ficar perdendo dentro de casa, que vai gerando desconfiança. Depois você tem que decidir campeonato dentro de casa, decidir mata-mata dentro de casa. Depois você tem uma Série B com 19 jogos dentro de casa. Então, assim, o que dá para ganhar e o que dá para evitar de perder. E evitar de perder é justamente essa situação, de você não ficar perdendo jogos como esse, de você não ficar criando essa desconfiança que seu time não dá conta jogar, que não dá conta propor jogo. Tem equipe que no momento dela propor jogo, ela não consegue. E dentro de casa isso é muito comum, você tem que dar conta propor jogo. É um jogo para o Vila mostrar, pelo menos por parte do jogo, né, já que os jogadores não estão naquela condição plena, que o Vila dá conta propor jogo, que o Vila dá conta ser criativo mesmo diante de um adversário que provavelmente vai estar lá atrás esperando o Vila para contra-atacar. Então é um jogo para mim nessa característica. E nessa situação, você tem o Rian que pode voltar ao time, você tem o Emerson Urso que provavelmente não volta, né, Ana? O Rafa Silva que começou a trabalhar bem depois também, é bem provável que não esteja à disposição ainda para esse jogo. Você acha que é hora de manutenção desse time, o Eduardo, ou é melhor o Loser já ir fazendo alguns experimentos nessa formação que ele está desenvolvendo no Vila? Não, na minha opinião, eu tinha que manter o mesmo time, logicamente que salientando aí, levando em consideração o desgaste físico e tudo aquilo aqueles testes lá que eles fazem para saber como é que está a condição física e a capacidade muscular de cada atleta, né? Mas se tiver tudo ok, eu acho que tem que manter todo o time até chegar lá os clássicos, que vão ser na quinta e na sétima rodada, não é isso? Isso, os do Vila é na quinta e na sétima. Na quinta contra o Atlético, na sétima contra o Goiás. Eu acho que entre o quinto e a sétima, na sexta rodada, acho que deveria poupar os jogadores para poder jogar contra o Goiás. Mas, até lá, eu acho que deveria manter para justamente criar aí um corpo de time, fazer com que o time seja mais encorpado para poder conseguir fazer o tal do entrosamento, né? Que todo mundo fala aí, que é muito importante no futebol de hoje em dia. Principalmente nesse futebol coletivo que a gente tem, né? Onde esse futebol coletivo ele sobrepõe muitas vezes muito mais importante do que a qualidade individual, técnica individual, né? Hoje a gente vê, hoje, Eduardo, só uma situação, né? Eu já te permito. Hoje você vê muito mais jogos decididos pelo jogo coletivo do que pelo jogo individual, né? Eu acho que isso é muito notório. Hoje é raro você ver um jogo assim, nossa, o fulano decidiu o jogo. É raro hoje você ver um jogador que decide jogo, assim.
Então, é só para endossar isso que você está falando. Não, o que eu ia comentar com você era justamente dar o exemplo do Mirassol aí, né? O time tão badalado do ano passado e desse ano, deu aquela lavada lá no São Paulo, e que todo mundo está falando que individualmente eles não têm a qualidade individual de qualquer outro time, mas coletivamente estão com um jogo muito bacana. Eu queria te pedir também a sua permissão aí para responder o Sebastião José, que falou aí nos comentários, perguntando a minha opinião sobre o time desse ano, se está pior. Eu até comentei na outra participação que eu tive lá na primeira semana de janeiro, que eu achava que o time desse ano era melhor. Então, não concordo com você não, Sebastião José. Eu acho que o time deste ano é um time mais competente. Eu acredito que ele esteja, assim, individualmente, pode ser que ele esteja acima daquele do ano passado. E eu acredito que coletivamente também vai estar também. Um abraço para você, Sebastião, aí na cidade de Palmeiras. Sebastião foi gerente da Agrimac por muitos anos, vendendo trator aí para esse Goiás inteiro. Um abração para você, Sebastião. Olha aqui, Ana, o rapaz está pedindo para você usar o chapéu de nordestino que está lá atrás. Um abajur, que realmente pareceu, agora que eu fui notar que parece um chapéu, mas é um abajur. Ela te enganou, viu, Fabrício? Não era um chapéu. Então, e aí, Gader, é hora de dar manutenção no time, dar estrutura a essa equipe, construir esse time, ou você queria ver algumas caras novas nesse Vila para esse primeiro jogo dentro de casa contra a Napolina? O microfone. Eita. Agora sim, eu acredito que o momento, até pelas contratações que chegaram, aquelas que já estão disponíveis, aqueles que ainda estão para serem bem utilizados ali, o momento é para manutenção, tá? Os jogadores que entraram podem voltar a entrar. Eu gostaria de ver o Juan Ribeiro entrando, tá? Eu gostaria de ver o Juan Ribeiro entrando para começar no lugar do André Luiz. Seria uma opção que eu gostaria de ver. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante a manutenção. O momento é de trabalhar o elenco atual, os 11 atual, e dar confiança a esses jogadores, principalmente porque vão jogar em casa. Segundo jogo sendo em casa, coloque aqueles que iniciaram como titular e passe confiança a eles, até para eles também poderem passar essa confiança para os próprios torcedores. Caramba, Gader. Foi eu que bati a cabeça, você que pede o Juan Ribeiro, que isso? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora, pelo amor de Deus, Gader, faz isso com nós não. O Juan Ribeiro não tem que mandar embora. Eu quase quebrei. Tem que mandar embora. Eduardo, mas deixa eu explicar para vocês o quê? O aparelho. Não, peraí. Ontem eu quase quebrei o aparelho da academia acertando a cabeça. Eu tô aqui na maquiagem. Não consegui gravar ontem porque tava com galão. Então minha cabeça já não tá muito boa. O Gader vem e pede o Juan Ribeiro. No lugar do melhor jogador nosso. No lugar do melhor jogador nosso, que é o André Luiz. Ai, não, Gader, pelo favor. Olha, eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô falando isso. Justifique-se, Gader. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Quando o Juan Ribeiro entrou, nas vezes que eu vi ele jogando, geralmente ele tinha sobrecarga da responsabilidade do ataque. Era aquele jogador que era ele entrava para ser a solução para um possível problema que estava precisando naquele jogo. Geralmente entrava no segundo tempo, entrava com o time ou empatando ou correndo o risco de perder, essas coisas. Nesse momento, o Vila Nova tendo De La Torre como um centroavante, o Janderson de um dos lados, para poder dar esse apoio ofensivo, o Juan Ribeiro iniciando, ele não vai ter a sobrecarga desse ataque. Então, talvez ele se sinta menos pressionado e, ao mesmo tempo, mais à vontade para poder jogar. Porque o Janderson também vai fazer esse papel e o De La Torre também. Dois jogadores com muita experiência e jogadores que têm mais carga de futebol. Então, seria interessante para ver essa movimentação dele. E não só jogar toda vez a responsabilidade do ataque em cima dele. Entendeu? Por isso que eu queria vê-lo jogando no lugar do André Luiz. Tudo bem que tirar o André Luiz nesse momento seria até curioso, mas eu queria ver para tirar essa sobrecarga do Juan Ribeiro, sabe? Para ele ter a oportunidade de jogar sem ser ele o responsável pelo ataque do Vila, mas ser apenas um outro que vai adicionar e poder jogar com menos pressão do que foi, por exemplo, no ano passado. Um abraço pro Molito, ele pede um abraço, ele é torcedor do Inter de Lages. Vocês agora conhecem um torcedor do Inter de Lages. Eu e a Ana já estamos acostumados com ele aqui no
no Futebol 62, ele sempre fala conosco aqui. Esse trem do chapéu da Ana aí já rendeu. Um abraço para vocês trollam demais a Ana aqui nesse canal, viu? Bom, não fala isso do Galo, não é porque ele é atleticano, ele não quer o mal do Tigrão, não, é porque a opinião dele foi divergente aí mesmo no Juan Ribeiro. Eu também quando o Juan chegou no Vila, eu achei que o Juan era um cara que poderia virar no Vila, sabia? Porque assim, ele tinha um histórico de base muito bom, e às vezes o cara não consegue jogar lá no time que ele foi formado, porque é um time de uma exigência muito grande, que muita dificuldade de ganhar as coisas, né, de participar do time principal. Mas aí quando ele veio no Vila, aí para mim assim, ele se mostrou que ele não conseguia ter esse desempenho, sabe? Por exemplo, o Vinícius Paiva teve mais lampejos positivos para mim do que o Juan Ribeiro no ano passado. Tinha jogo assim que o Vinícius faz uma jogada ou outra, me lembro de um jogo dele, foi na reta final já, que o Vinícius Paiva foi muito bem. Falei, rapaz, que jogo é esse do Vinícius Paiva? Depois ele voltou ao normal, mas ele chegou a me causar... Voltou ao normal é ótimo, né, Gerli? Agora o Juan não, o Juan foi normal o tempo inteiro, sabe, assim, em termos de rendimento. Chegou a jogar de centroavante, né, o Paulo Turra chegou a colocar ele de centroavante, mas ele realmente não entregou, né, o que se esperava. Eu falo assim, porque já que você vai trazer um jogador de baixo custo, que esses caras são apostas, que o Juan Ribeiro hoje não é um cara de alto custo. Se o cara já não deu, tenta com o outro, sabe? É tipo pobre empreendedor, sabe? O pobre empreendedor, ele é o seguinte, vou dar uma dica para você que é pobre, que é ser empreendedor. O primeiro empreendedor nem deveria ser coisa de pobre, é de rico. Rico que tem que empreender, pobre tem que trabalhar. Mas o seguinte, se você começou um negócio hoje, passou 2 meses e ele não dá certo, vai mexer com o outro. Porque você não é uma multinacional que faz estudo de mercado, não. Se você vai vender espetinho, não deu certo vender espetinho, meu bico, passa para pamonha na outra semana e a vida segue. Então, o jogador aposta é desse jeito, cara. Não deu certo esse aqui, gente, obrigado, traz outra leva aí que nós vamos ver o que salva daí, sabe? E aí você salva alguém, não deu certo, já dispensa aqueles, porque tem o cara que chega com peso de resolver a sua situação, de te ajudar, e tem o cara que aposta. O Juan foi uma aposta que o Vila fez. Não faz sentido você ficar insistindo em aposta, sabe? Não deu certo, tchau, traz outra leva, vê o que você consegue salvar daquela outra leva e passa para frente. É igual o vendedor de gado leiteiro, moço. Ele vai lá na fazenda, compra 10 vacas, dá uma olhada nelas, que as duas ali servem, vende as outras tudo e vende aqui as duas mais caras, vai lá, compra outra e faz isso. E o time de futebol também. Assim, por mais que possa não parecer humanizado esse meu comentário, e talvez ele não seja mesmo, mas é porque é a lógica do negócio, sabe? Não dá para você ficar amassando barro com quem não te entrega. Pelo menos é assim que eu vejo essa relação de aposta, sabe? Eu não gosto de ver time, é igual o menino da base às vezes sobe, ele fica lá com um contrato de 4 anos, ele fica 4 anos tentando ser um jogador, sabe? Aí ele tenta um ano, e todo mundo conhece exemplos como esse. Eu lembro como é que chama aquele volante do Vila que foi lá pro Figueirense ano passado, João Lucas? É João Lucas, né? João Lucas. É um loirinho. Assim, o João ficou um tempão aí tentando, não virou nada. Lá no Goiás eu lembro do Thales, né? O Daniel no Atlético. Então, assim, algum virou? Não, cara. O menino da base, ele não vai virar no 4º ano. Se ele não virou no primeiro, no máximo no segundo, não tem por que você ficar esperando o 3º, o 4º. E o cara que vem de fora, você tem que ter menos paciência com ele ainda. Se ele já não deu certo no primeiro ano, ele vai dar certo em outro lugar. Felicidade para ele. Sabe? Mas a aposta, assim, ó, cara, a aposta é alta rotatividade, sabe? É igual motorista de ônibus. Se você não aprendeu nem o nome dele, a empresa já colocou outro no lugar. Angeli, só para deixar bem claro, porque o torcedor tá falando aqui que eu tô maluco. E talvez, eu posso, é direito todo torcedor, né, entender, mas por que eu tô falando da questão do Juan Ribeiro? O Juan Ribeiro tem 22 anos. Ele é relativamente jovem, tá? As passagens dele por times profissionais realmente não foram o que se esperava dele. Esperava-se muito mais dele pelo que ele executou na base.
Só que no Vila Nova, ele teve muita situação em que ele era a solução do Vila, sabe? Porque Vinícius Paiva não resolvia, aí tinha que entrar o Juan Ribeiro. Aí o André Luiz entrava, não resolvia, aí tinha que entrar o Juan Ribeiro. Qualquer outro que entrava, não resolvia, aí tinha que entrar o Juan Ribeiro. Então, faltou ele ter aquele respaldo de outros jogadores que podem ser a solução para que ele não seja a sobrecarga disso, sabe? Falta muito essa oportunidade, às vezes, do jogador poder ter a maior liberdade de executar seu futebol, sem ter toda a pressão que estava em cima dele quando ele entrava no segundo tempo para resolver o jogo. Então, até para que ele tenha a verdadeira oportunidade, para que ele possa, de fato, ter essa oportunidade real, sem a sobrecarga, seria legal, uma hora ou outra, vê-lo jogando com uma dupla de ataque mais segura, como é o De La Torre, como é o Janderson, que já mostraram isso no primeiro jogo. Então, talvez fosse uma oportunidade. Mas, claro, nesse momento, o foco do Vila tem que ser ganhar o jogo. E como o André Luiz está melhor no momento do que ele, é natural que ele inicie como titular. Estou falando da minha opinião como um analista, sabe? Seria interessante que ele tivesse essa oportunidade para ele tentar mostrar alguma coisa. Se com essa oportunidade ele não mostrou nada, aí tchau, filho. Aí vai embora. Aí realmente não deu. Então, está aí a réplica do nosso grande Gad, tréplica no caso, né? Vamos responder aqui o torcedor, é o Gil Cabuloso, ele faz uma pergunta, a gente vai responder. Ele quer o Gad. Gad, você é fera. Queria fazer uma pergunta, ele elogia o Gad, ponto. Queria fazer uma pergunta para a bancada. Rafa Silva e De La Torres podem jogarem juntos? Começa por você, Eduardo. De jeito nenhum. Os dois têm características muito semelhantes. Eu acredito que o Rafa Silva tem que continuar como sombra do De La Torre. O De La Torre bobeou, ele vai lá e entra no lugar. No segundo tempo, tá cansado, depois dos 30, ele entra também, tem oportunidade, mas o De La Torre, para mim, tem que ser titular e não inventa esse negócio de colocar dois centroavantes, não, que deu certo só um pouco lá, com o nosso Claudinei Oliveira lá em 2023. Um acaso da história do futebol, mas não dá certo, não. E também não inventa esse negócio também de ficar improvisando o Rafa Silva, igual o presidente falou que queria botar ele de meio, de ponta, não. Porque o lugar dele, onde ele faz gol, é no camisa 9 mesmo. Então, não acredito que dê certo os dois jogar, não, viu? Você não vê mesmo, Eduardo, eu falo assim, porque o Rafa Silva, na carreira dele, ele já desempenhou muito essa função, né? De fazer um segundo atacante, fazer um jogador de lado. Você realmente não vê, assim, essa possibilidade dele fazer esse homem, né, não em dividir a função de centroavante com o De La Torre, mas de fazer um homem de lado, talvez até jogar um pouco recuado ali, fazendo um 10 chegando. Olha aqui, a gente tem um Marquinhos Gabriel que é titular. Ainda não apresentou nada no primeiro jogo, em virtude lá de que tá chegando, aquele negócio. Então ele vai jogar no lugar do Marquinhos Gabriel. Ele vai tirar o Janderson ou vai tirar o André Luiz para colocar o Rafa Silva? Ele vai, eu na minha opinião, Emerson Urso está na frente dele para jogar nas pontas, não sei nem se joga por esse lado. E o outro quem que é o outro, gente, que está lá como reserva lá da ponta direita, quem que é? O André Luiz. O Janderson. Tem o Bruno Xavier, né, que tá afastado. Não, né? tá machucado. Então só se for pela direita. Porque o Emerson joga pela esquerda, só se for para ele jogar pela ponta direita. Mas tem que ter treinamento, né, Gerli? Agora, assim, eu na minha cabeça, ele veio para para disputar a posição com o De La Torre. Na minha cabeça é essa. Não sei se tiver um outro jeito de jogar e ele colocando ele pela ponta. E para você, Ana, você vê o Rafa Silva como um concorrente do De La Torre, ou ele pode ser ali um companheiro simultâneo do De La Torre? Ia jogar junto, mas eu vejo que mudaria um pouco da forma de jogo do Humberto Louser. Perde um pouco da velocidade e do ímpeto de saída de bola. Tem a opção que o próprio Hugo deixou aberto dele ser improvisado como 10. Aí a gente vai precisar ver como que tá ritmo de jogo. Não me agrada muito essa opção. Ou o Humberto muda a sua característica para jogar, ou então eu não arriscaria. Gader, cabem no mesmo time
ou são concorrentes por uma mesma camisa? Para mim, são concorrentes. Jogar com os dois exigiria uma mudança de esquema tático. O Vila teria que sair desse 4-3-3 mais posse de bola para um 4-4-2 com mais profundidade. Lançamento, buscando parede, seria mais essa característica, que não é muito o estilo do Humberto Lousa. Então, no time do Humberto Lousa, com o esquema que ele joga, o ideal é que o Rafa Silva seja um centroavante. Ou seja, ele disputa a posição com o Della Torre. Para mim, seria isso. Eu vejo possibilidades deles jogarem juntos, sabe? Só que, como disse o Eduardo, desde que você treine essa possibilidade. Treine realmente assim para. Eu não gosto daquela ideia, Eduardo, que o treinador chega no jogo, tá 30 minutos do segundo tempo, o time dele tá perdendo, ele vai lá, chama um centroavante e joga ele junto com o outro lá. Vamos lá, 6-2, lá para grande área. Não. Eu acho que o treino é para isso. Eu, sendo o treinador, não estou falando que eles não fazem, não. Não tem nem como a gente dizer se eles fazem ou não fazem, porque não tem como ver treino mais. Mas, por exemplo, eu treinaria time só com 10 jogadores em alguns momentos. Em vários momentos eu treinaria um time com 10 jogadores. Eu treinaria o reserva com 10 para eu conseguir explorar espaço num time com um jogador a menos. Eu treinaria time com 2 centroavantes. Meu time teria sempre a possibilidade de jogar com 2 centroavantes, porque no momento que você precisa pressionar o adversário, que o adversário está dentro da grande área, você coloca 2 caras na área, abre 2 ponteiros, para você ficar em volta da área ali, você ter mais opções dentro da grande área. Eu treinaria com 3 zagueiros. Eu não gosto dessa ideia, o meu time joga desse jeito aqui, pronto. Não, eu gostaria de treinar essas situações, jogar com 2 ponteiros bem agudo, jogar com um ponteiro agudo de um lado e um cara criador do outro lado, sabe? Eu acho que o time precisa ter essa alternativa. Mas pena que os treinadores ficam no cargo nosso aqui em Goiás, às vezes, 12 jogos, 10, 15, é difícil até de exigir que o cara construa isso, que não dá nem tempo. Mas o ideal para mim, uma equipe, era que ela tivesse essas variações básicas, porque esse aqui não é variação avançada, não, isso é variação básica no futebol. É variação para você poder mudar o comportamento conforme o resultado. Só que não fazer isso no desespero. Hoje nós estamos perdendo aqui, nós vamos fazer isso. Já treinaria isso? Nunca, mas nós vamos fazer. Vai que dá certo. Não, faça o treinamento, sabe? Eu acho que um time de futebol, a situação de emergência no futebol, ela faz parte da realidade do futebol. É igual um bombeiro atender acidente. Alguém quer que aconteça acidente? Não, mas o dia que aconteceu o acidente, eu espero que o bombeiro dê conta, socorrer alguém que está com a fratura exposta, alguém que está com traumatismo craniano. Por quê? E assim no futebol também, quando o seu time está no momento de agonia, você tem que ter preparo técnico para aquele momento também, recurso tático para aquele momento também. Senão, você vai sempre jogar no desespero. Pelo menos é assim que eu vejo essa situação. Mas, sem dúvida, um tema bom proposto aqui pelo nosso Gil Cabuloso. Ele fala aqui, ó, no Cruzeiro, no acesso em 22, tinha jogos que ele jogava junto com o Edu, centroavante na época, mas ele rendia muito melhor de centroavante mesmo, além de fazer gols, ele também tem mobilidade. Obrigado, Gil, pela sua participação aqui conosco.